Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências do Covid-19. Como a gente sofreu na época do Covid, né? Como a gente ficou com medo de agravar os sintomas do Covid, né? Como a gente se cuidou para não se infectar, mas infelizmente, né, um contingente imenso foi infectado pelo Covid-19 e isso trouxe consequências. Agora que já se passaram mais de ano, né, do Covid, está acontecendo ainda, as pessoas estão se infectando, mas como nós já nos vacinamos, então as consequências elas são mais brandas, mais leves. Mas naquele tempo lá atrás, há 2 anos atrás, né, que nós nos infectávamos, não tinha vacina, não tinha nada, a gente só tinha que rezar para o quadro não agravar, para não ter problema respiratório, para não ter consequências mais sérias e mais graves, né? Nesses 2 anos, nas pesquisas que estão sendo feitas nas universidades, né, o que se concluiu até agora, né? Se concluiu que a Covid-19, ela acarretou problemas muito sérios vasculares, problemas cardíacos e problemas de memória, né? Vários estudos estão sendo feitos em universidades, o quanto as pessoas perderam a memória imediata depois que foram infectadas. E eu digo isso com propriedade para vocês. Eu tive Covid por 2 vezes, a primeira antes da vacina, a segunda pós-vacina. E nessas infecções de Covid que eu tive, né, o que mais me afetou foi a parte respiratória e os sintomas gripais. Mas a perda de memória imediata, eu sofro até hoje, de pegar o telefone, de me lembrar que eu tenho que fazer uma ligação. Eu pego o telefone, eu fico olhando para o telefone, eu não sei o que eu tinha que fazer. E eu tenho que ficar olhando, né, para saber o que eu tinha que fazer. Então as queixas das pessoas são sensações de névoa cerebral, de esgotamento mental, de esquecimento da memória imediata. E a nossa memória é o nosso maior tesouro, porque tudo que a gente faz durante o dia, nós dependemos da nossa memória. Como que eu vou pegar uma coisa na mão, vou sair, vou até ali e não sei para onde é que eu estava indo? E isso está acontecendo muito. O que fazer então, né? Como tratar isso? Bom, em primeiro lugar, não precisa de medicação. Essa perda de memória, essa perda de cognição, ela não vai ser sanada com medicamento. Não, ela vai ser sanada com terapias. Terapias neurocerebrais, né, terapias neurovasculares, terapias que um neurologista pode indicar, porque quando a gente fala em perda de memória, perda de cognição, nós estamos falando agora de um profissional neurologista, não é mais o psiquiatra, agora é o neurologista. Então é preciso que se consulte o neurologista e que ele possa então encaminhar os tratamentos, né, as terapias a serem feitas para resgatar essa memória, para resgatar essa assertividade, para resgatar a atenção, para tirar essa névoa cerebral que parece que tu passou uma noite sem dormir, né? Essa névoa cerebral parece, é o mesmo sentimento de quem passa uma noite em claro. Então tudo isso vai perturbando no dia a dia das pessoas. Então é preciso que a gente possa olhar para ver se está passando por essa perda de memória, de cognição em função do Covid-19 e procurar ajuda e procurar um tratamento. As terapias cognitivas, né, cognitivos comportamentais, elas ajudam muito na mudança de comportamento, no tratamento para perda cognitiva, para perda de memória, perda de atenção. Então são sequelas que a gente ainda vai ter que carregar há muito tempo, mas a gente também não precisa carregar para sempre. A gente pode se tratar e pode voltar a ter uma vida organizada novamente, ter uma vida com qualidade, com a sua memória preservada, né, que a nossa memória é muito importante na vida da gente, ter essa memória preservada. Eu digo para vocês assim, dá uma sensação de impotência quando a gente quer fazer uma coisa e não lembra o que tem para fazer. É horrível. Tu fica parada, pensando, olhando, olha para um lado, olha para o outro, mas o que eu ia fazer? E não é na memória passada, é na memória imediata, de tu levantar da cadeira para ir em algum lugar e não saber para onde é que está indo. É muito frustrante, é muito ruim. Então é preciso que a gente trate isso para poder ter a cognição perfeita como a gente sempre teve até a Covid-19. Ok, pessoal? Até a próxima!